Tribunal Regional Federal da Primeira Região anula a aprovação de bacharel em Direito que fraudou prova do exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Justiça Federal do Acre determina a anulação do reajuste na tarifa de energia elétrica. Solidariedade que aquece. TRF1 entrega doações para Lar dos Velhinhos Maria Madalena, em Brasília. O Inteiro Teor traz para você os destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe. Para advogar, os bacharéis em Direito precisam necessariamente fazer uma prova promovida pela Ordem dos Advogados do Brasil. O objetivo é demonstrar capacidade, conhecimentos e práticas necessárias ao exercício da advocacia. Essa é considerada a prova de fogo para filtrar bons profissionais. O TRF da Primeira Região anulou a aprovação de uma pessoa formada em Direito, que participou de um esquema de fraude para passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Veja. Os cursos de Direito lideram o ranking de graduação no Brasil. Após a graduação, o desafio desses milhares de estudantes é a aprovação no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, conhecido como Exame de Ordem. Mais de 300 mil candidatos realizam a prova, que acontece 3 vezes por ano e avalia capacitação, práticas e conhecimentos necessários para advogar. O exame de ordem é composto por 2 etapas. Na primeira, os candidatos realizam uma prova objetiva abrangendo os conteúdos de diversos ramos do direito. Os aprovados participam da segunda fase com a aplicação de prova prático-profissional composta de 2 partes, uma peça profissional e 4 questões escritas discursivas. Cada candidato pode tentar até 2 vezes a segunda fase. Se não for aprovado, precisa refazer a prova a partir da primeira etapa. Foi o que aconteceu com a Anne Thalita. A jovem de 25 anos conseguiu ser aprovada na primeira fase quando ainda estava no final do curso de Direito, mas foi reprovada nas 2 tentativas da segunda etapa. Teve que recomeçar o processo e enfrentou mais 2 reprovações na primeira parte da prova. Fui fazer o 22º exame da primeira fase, né? Não passei. Fiz o 23º e não passei. E continuei estudando e fiz o 24º, passei. Passei na segunda fase, na repescagem da segunda fase, na verdade, do 25º exame. 8 meses após pegar sua carteira da OAB, Thalita fala do sentimento de realização, apesar dos desafios de início da carreira. O começo de carreira é sempre difícil, né? Mas é o fechamento de um ciclo e o começo de um novo. O advogado Maurício Pereira conseguiu sua carteira da OAB há 6 anos. Ele passou no exame de ordem logo na primeira tentativa após se formar. Todo o aprendizado da faculdade me ajudou a passar na primeira etapa da OAB. Não só pelo que eu aprendi, né, pelo que a faculdade proporcionou, mas também pelo que o escritório que eu trabalho proporcionou, que já mexia com peças, já fazia carga de processo. De acordo com o coordenador nacional do exame de ordem, a prova garante para a sociedade qualificação dos profissionais. Entregar para a sociedade a tranquilidade de que aquelas pessoas que procurarem eventualmente um advogado tenham nesse advogado a segurança de que ele saberá, com muita tranquilidade, proteger sua vida, seu patrimônio, sua liberdade e a pacificação social. Em Goiás, um homem preferiu fraudar a prova para conseguir a carteira da OAB. De acordo com denúncia do Ministério Público, ele teria feito pagamentos para uma quadrilha que trocava os cartões de respostas da primeira fase e antecipava as questões da segunda etapa. O caso chegou ao TRF da Primeira Região e foi analisado pela 8ª turma, que manteve a condenação do acusado pela 3ª Vara do Estado de Goiás. O julgamento anulou a aprovação do réu no exame de ordem e sua inscrição como advogado na seccional da OAB de Goiás. Além disso, foi condenado a pagar R$15 mil por dano moral coletivo. O acusado tentou contestar sua participação na fraude, mas o relator do processo, desembargador federal Novelli Villanova, declarou que o relatório elaborado pela Polícia Federal deixou evidente a conduta do réu no crime.
Com o objetivo de combater fraudes como essa, desde 2010, o exame de ordem é unificado e o sistema OAB tenta, a cada realização da prova, impedir irregularidades. Nós temos inúmeros dispositivos contra a fraude no exame de ordem, né? E a cada vez que nós nos deparamos com uma nova tentativa, com uma inovação nessa tentativa de burla na aprovação do exame de ordem, nós incrementamos esses dispositivos junto com a entidade parceira que aplica a prova contratada do Conselho Federal da Ordem, que aplica a prova para nós. Portanto, o exame de ordem hoje, ele traz consigo uma segurança muito maior e segue a vanguarda na sua aplicação. Decisões de destaque do TRF da Primeira Região como essa estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. A seguir, Justiça Federal do Acre determina a anulação do reajuste na tarifa de energia elétrica. Campanha promovida pelo TRF1 aquece o Lar dos Velhinhos Maria Madalena, em Brasília. Em instantes, aqui no Inteiro Teor. No Acre, a Justiça Federal determinou a anulação do reajuste na tarifa de energia elétrica. Entenda o porquê. A ação civil pública foi proposta pela Defensoria Pública da União e pela Defensoria do Estado do Acre, que buscavam a anulação do reajuste médio de 21% na conta de luz, aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica em dezembro do ano passado e implementado pela Eletroacre. As requerentes alegaram ausência de publicidade e transparência no cálculo do reajuste, ofensa a princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição. Além disso, não teria sido realizada audiência pública sobre o assunto. E o aumento foi maior do que o IPCA acumulado, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. A Justiça Federal aceitou os argumentos, ressaltou que o Brasil adotou um marco regulatório que atribui às agências reguladoras como a ANEEL a função de calcular o preço da produção e distribuição e repassar os custos aos consumidores, permitindo o reajuste periódico. Porém, o juiz destacou que a legislação prevê a necessidade de audiência pública e de manifestação do Conselho de Consumidores prévias ao aumento. Diante disso, o reajuste foi anulado e a Justiça determinou ainda a devolução dos valores já pagos. O país tem registrado baixas temperaturas nesse inverno. Em algumas cidades, as menores em décadas. Para ajudar a quem tanto precisa, o TRF da Primeira Região promoveu mais uma campanha do agasalho. As doações foram entregues ao Lar dos Velhinhos Maria Madalena, em Brasília. A nossa equipe acompanhou esse momento. Solidariedade que aquece. Deus vai abençoar muito vocês, Deus para vocês todos de bênção. O inverno no Lar dos Velhinhos Maria Madalena, que fica em Brasília, ficou mais quentinho com as doações da campanha do agasalho realizada pelos servidores do TRF1. Foram arrecadados diversos cobertores e roupas de cama entregues no dia 1º de julho pela Seção de Qualidade de Vida no Trabalho do TRF1. Todo ano nós fazemos a campanha do agasalho. O intuito é lembrar que o tribunal também tem a responsabilidade social, incentivar os servidores a cumprir com o incentivo social com relação ao público externo, principalmente com os mais necessitados. A gente pede arrecadação desse tipo de material todo ano nessa época, que é a época que eles mais precisam, que é a época do frio. A campanha arrecadou 31 cobertores, 90 agasalhos, 147 roupas femininas, 112 roupas masculinas, 31 roupas infanto-juvenis, 39 calçados e 23 acessórios. Dona Maria das Dores, de 75 anos, agradeceu as doações. Essa doação que está aqui vai valer muito. É um ouro para a gente. E que sempre vocês tivessem coisa lá, nós precisamos não é só de roupa, não, nós precisamos de tudo aqui dentro, que nós vivemos da doação. Além de roupas de inverno, o Lar dos Velhinhos precisa de fraldas, leite e massas de mingau. De acordo com a assistente social da instituição, Lorena Sidor, diariamente são usadas, em média, 350 fraldas. O consumo de leite é de 81 litros por dia e 8 latas de massa para papas e mingau.
mas ela incentiva qualquer tipo de doação, pois o que é arrecadado e não tem finalidade de uso pessoal vai para o bazar da entidade, onde tudo é revertido em dinheiro para a compra de produtos para os idosos. As doações, elas são fundamentais para a manutenção da casa, né? Como nós somos instituição filantrópica, todo o material arrecadado é de uso, o que não for de uso diretamente do idoso, ele é convertido para casa, que esse recurso financeiro serve para pagar as demais despesas que a gente tem aqui na instituição. Tudo que não for de uso, que não servir mais, tem alguma utilidade aqui para a gente. A instituição é conveniada com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Humano e Social do Distrito Federal, a SEDEST. De acordo com as regras do convênio, idosos a partir de 60 anos podem se cadastrar no Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, para conseguir uma vaga no lar. Entre os critérios para admissão estão as situações de vulnerabilidade social, como autonegligência e violências física e financeira por parte dos familiares e demais pessoas de convívio. A casa também aceita o trabalho de voluntários. Para se candidatar e saber mais informações, basta ligar no número 61 3552 0504. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!